Olá, graça e paz, louvado seja Deus. Bem, hoje nós vamos começar a falar a respeito da unção coletiva. Nós já vimos aqui os níveis de unções, né? Aquela unção que é dentro do cristão, quando ele nasce de novo, o Espírito Santo vem habitar nele. E essa unção ela é para a salvação, a fonte a jorrar para a vida eterna, que Jesus falou ali, aquela mulher no tanque perto de Samaria, aquela mulher samaritana, em João capítulo 4. Né? A água que eu lhe der a beber, nele se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então essa é a unção dentro. A unção sobre, que é o revestimento de poder, né? Que é a unção para o serviço. Jesus falou para os seus discípulos em Lucas 24, 49, após eles terem visto Jesus ressuscitar e Jesus soprar sobre eles, eles nascerem de novo, eles fiquem na cidade até que do alto você seja revestido de poder. Em Atos 1,8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. E se cumpriu em Atos capítulo 2, versículo 1. Desde então, os discípulos buscavam tanto a unção dentro como a unção sobre. Mas nós vamos aprender sobre a unção coletiva. E essa unção coletiva é quando os crentes se reúnem em unidade. Amém? Isso não quer dizer que, porque há uma reunião dos crentes, eles estão em unidade. Infelizmente, muitas das nossas reuniões, nós não contemplamos a majestade e a glória dessa unção coletiva na sua plenitude, porque os crentes não estão em unidade. Mas desde o Velho Testamento, nós já vemos e já podemos perceber essa questão da glória do Senhor quando o povo está coletivamente unido. Dentre vários textos, vou separar dois aqui, que está em Crônicas, no segundo livro de Crônicas, amém? Nós vamos ver uma unção coletiva. Aqui, no capítulo 5, do versículo de 11 a 14, diz assim, quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Geduntum e os filhos e os irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, presta atenção nisso aqui, uníssono, há um tempo, presta atenção nisso aqui, há um tempo, tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, prestem atenção, para se fazerem ouvir, para louvar ao Senhor, um ponto de atenção, para louvarem ao Senhor e renderem graças, e renderem graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais para louvar ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu, só depois que eles estavam em unidade, depois que eles fizeram, se santificaram, depois que eles, em comum acordo, todos os unidos, fizeram tudo isso que eu já falei aqui, diz, então sucedeu que a casa, ou seja, o templo, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. Presta atenção, se encheu de uma nuvem. De maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então, nós vemos Deus aqui, ele abençoando essa obra, esse templo, amém? E é interessante, a bênção de Deus se manifesta através de uma glória. A glória do Senhor fala do Espírito Santo, nós podemos ver isso em muitas passagens no Novo Testamento. Mas, nesse primeiro vídeo falando sobre a unção coletiva, eu quero falar de dois textos no Antigo Testamento. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a unção coletiva em Atos, amém? O que acontece ali. O segundo texto é segunda Crônicas, capítulo 20, que vai falar quando Judá enfrenta um poderoso exército, né? Então é interessante, porque aqui Josafá, que é o rei, ele vai se aconselhar. E é uma guerra que eles vão vencer de uma forma
diferente, né? Quando a notícia chegou a Josafá e a todos, eles ficaram meio que atemorizados, mas eles buscaram ao Senhor. Amém? Então, diz aqui, versículo 21 de 2 Crônicas, capítulo 20. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, olha, sempre na unção coletiva, o louvor ungido vai atrair a glória de Deus. Amém? Vai atrair o poder de Deus. É interessante isso aqui. Quando eles começaram, versículo 22, a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Olha, eles conseguiram vencer uma batalha sem ter que lutar. Ou seja, Deus lutou por eles. E é uma coisa que a igreja moderna tem perdido. Essa questão de entender, compreender e cooperar com a unção coletiva. Nós já falamos em vídeos aqui nessa série sobre a unção de Deus, a respeito de cooperar com a unção. Então, esse grupo aqui reunidos, debaixo de uma direção do Senhor, eles fizeram algo diferente. Eles começaram a engrandecer ao Senhor. Eles começaram a louvar ao Senhor. Eles começaram em uníssono, levantar a voz a um tempo, e eles colocaram os levitas diante dos soldados. Irmãos, parece loucura isso. Amém? Realmente, essa questão da unção vai nos levar a fazer coisas que aparentemente parecem ser coisas loucas. Mas é exatamente aí onde a nossa fé é provada e é exatamente aí onde Deus confirma a sua palavra. Nesses casos, nós não estamos fazendo nada na nossa cabeça. Nós estamos fazendo algo por direção de Deus. E Deus quer que os irmãos vivam em união. O salmista diz que isso é agradável ao Senhor. Isso é bom. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Então, o trabalho do diabo hoje é ficar o tempo todo colocando irmão contra irmão, pastor contra ovelha, ovelha contra pastor, ovelha contra ovelha, departamento da igreja contra departamento da igreja. E se isso acontece, já está escrito na palavra de Deus, que uma casa dividida contra si mesmo, ela não vai subsistir. Imagine uma igreja dividida contra si mesmo. Então, requer a necessidade de nós buscarmos ao Senhor para andarmos no amor de Deus e vivermos em unidade. Por isso que se chama essa reunião com uma só voz, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo falando naquela igreja, ele diz assim, que todos tenhais o mesmo parecer mental, uma mesma disposição do coração e uma mesma linguagem. Para quê? Para que não haja dissensões, para que não haja facções. Porque se houver essas dissensões e essas facções, Deus vai abençoar, vai. Mas numa medida muito menor do que ele poderia se estivessem todos num só espírito, todos numa só visão. Daí a importância da igreja ter uma visão clara e todos que estiverem na igreja comungarem da mesma visão, debaixo de uma liderança espiritual, que Deus instituiu, que Deus ordenou, que Deus ungiu. E quando isso acontece, irmãos, se preparem, porque Deus vai trazer visitações do seu Espírito. A glória de Deus vai descer nesse ambiente coletivo e nós vamos ver coisas extraordinárias e espetaculares acontecerem. Porque não é só uma pessoa que vai estar ali puxando as demais. Não, todos vão estar juntos fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer e Deus abençoando aquilo ali através do seu poder, da sua glória e principalmente da sua presença, mudando os corações, mudando as mentes, fazendo com que eles estejam envolvidos, comprometidos com a visão. Um povo sem visão é um povo que se corrompe. Mas, amados, um povo com visão vai fazer proezas. Então, não dê atenção ao diabo. Busque conhecer o poder da unidade, o poder de andar em amor, aprender a perdoar, amém? E, nessas reuniões, exaltar o nome do Senhor. Quando nós exaltamos a Deus
e convidamos o seu Espírito em consagração, em submissão, em unidade para se manifestar no nosso meio, se preparem, porque Deus vai derramar da sua glória e o poder de Deus virá sobre todos nós. Amém? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações para que quando novos vídeos forem colocados você receber. E se você está sendo abençoado com esse material, por favor, compartilhe com as demais pessoas, amém? Nossos cultos na Casa do Oleiro são às quintas-feiras às 19h30, nos sábados às 19h30 e nos domingos às 18 horas. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.